Olá pessoal, a aula nesse momento que nós vamos falar é sobre prematuridade. Eu espero que os senhores estejam assistindo todas as nossas aulas, que nós chamamos de pré-aula, que estejam assistindo antes da aula presencial, de forma que isso vai aperfeiçoar esse nosso novo esquema de ensinar. Então gostaria que vocês prestassem atenção nessa aula e anotassem as suas dúvidas para que a gente possa saná-la presencialmente durante a nossa aula na próxima semana. O assunto que nós vamos falar agora é sobre prematuridade. Como sempre eu gosto de frisar qual a importância da discussão desse assunto. A importância da prematuridade na obstetrícia. A taxa de mortalidade infantil no nosso país era extremamente alta. Então, nesse slide, vocês podem avaliar que, na época de 2000, nós tínhamos quase 30 óbitos por 1000 nascidos vivos. E a meta do milênio era reduzir bastante e nós conseguimos atingir a redução significativa dessa mortalidade infantil. Aqui é um estudo por inferência, quer dizer, já tem para 2015 um 13 por 1000 nascidos vivos, 13 óbitos, mas é muito importante entender o que aconteceu no país nesse período. A mortalidade infantil diminuiu muito graças ao saneamento básico. Então hoje a gente não vê tantas crianças morrendo de desnutrição, morrendo de desidratação, de diarreia, vômito. O componente da mortalidade infantil hoje, muito grande, é em função da mortalidade que nós chamamos de mortalidade perinatal, da mortalidade neonatal precoce. O que está acontecendo? Tem crianças que estão nascendo e estão morrendo nos nossos berçários, nas nossas UTIs neonatais. Então, o grande componente da mortalidade infantil hoje é da mortalidade neonatal. Então, como os senhores vão ter oportunidade de ver, o Brasil, apesar de ter tido um grande avanço na diminuição da sua mortalidade infantil, a gente está brigando em vários lugares para diminuir para um dígito, sair dos 10, dos 12 por 1000 nascidos vivos, para chegar a números menores do que 10, mas se vocês olharem, esse aqui são dados onde o Brasil tinha 21 crianças por 1000, na Europa tinha 7, na América do Norte 5. Então, apesar de ter diminuído bastante, nós ainda estamos perdendo muitas crianças que eventualmente não deveriam morrer. E grande parte dessa mortalidade se deve à prematuridade. Então, grande parte dessas crianças que nascem e que vão morrer nas UTIs neonatais ou nos berçários, seguramente é pela prematuridade. Então, é por isso que nós temos que trabalhar muito para que isso venha a diminuir cada dia mais e que eventualmente sobem só aqueles casos onde a gente não tenha como contornar, que são os casos de malformações incompatíveis com a vida e que eventualmente a gente também ainda pode diminuir, tirando os fatores que possam estar determinando essas malformações. Quando nós falamos em prematuridade, é importante entender que gravidez de termo é aquela que tem 37 semanas ou mais. E o que é a prematuridade? É aquela gravidez que vai até 36 semanas e 6 dias. Então, 36 semanas e 6 dias ainda é considerado prematuro e a partir das 37 é a gestação de termo. Então, nós vamos trabalhar a prematuridade que vai de 20 a 22 semanas. E por que começa com 20 a 22 semanas? Porque antes disso, nesse período anterior, é considerado aborto e não recém-nascido. Então, se nascer antes de 20 semanas ou 22, é um abortamento. De 22 semanas até 36 semanas e 6 dias, nós vamos dizer que é um parto prematuro. Agora, nós mencionamos a importância da prematuridade no seu componente da taxa de mortalidade infantil. Mas agora, e aquelas crianças que não morrem? Então, existe um componente além da taxa de mortalidade infantil. Muitas crianças sobrevivem. E com que tipo de complicação? Então, nós temos que nos preocupar com os fetos sobreviventes. Eles vão ter desenvolvimento infantil, levando a sequelas funcionais, principalmente do sistema nervoso central, ou alterações neuromusculares, cognitivas, visuais e auditivas. Esse é um componente muito importante. Muitas vezes, a gente se vê em alguns dilemas quando eu posso ter que atuar e determinar uma prematuridade que nós chamamos, entre aspas, de terapêutica.
Muitas vezes eu tenho que intervir numa gestação, por qualquer motivo que seja, e tirar uma criança prematura. Agora, às vezes eu vou discutir, eu vou tirar um prematuro com 26 semanas. Qual é a chance dele sobreviver? Pode ser que ele sobreviva. Agora, qual a chance dele carregar alguma disfunção importante para o resto da sua vida? Existe uma chance muito grande. Então, nós criamos problemas de natureza bioética, que é um momento onde nós vamos ter que discutir com a família se nós devemos intervir ou não numa gestação tão precoce. De repente a família fala, eu não vou ter estrutura para acompanhar uma criança que eventualmente venha a ter um componente, uma sequela muito grande, que eu vou demandar fazer tratamento especial. Então, são dilemas muito importantes que o obstetra vive, no sentido de, às vezes, tirar um prematuro por indicação médica e acabar trazendo complicações. Ele sobrevive, mas vai sobreviver às custas de sequelas. Então, quando a gente lida com prematuridade, a nossa problemática não é só na mortalidade infantil, mas a nossa problemática também resume nas sequelas que essa criança vai poder vir a ter. Porque o feto maduro, ele consegue manter temperatura, ele é capaz de deglutir, de sugar, de digerir, ele tem metabolização hepática, ele faz suas trocas pulmonares. Isso daí é o fundamental para a criança poder sobreviver fora do ventre materno e fora da UTI neonatal. Agora, um feto que é imaturo, ele não consegue manter temperatura, ele faz hipotermia, tem que ficar numa isolete, tem dificuldades digestivas, muitas vezes ele não consegue ainda se alimentar, vai ter mais icterícia, não metaboliza bem a bilirrubina, dificuldades respiratórias, que é uma das causas que mais leva à perda da vida, ao óbito desses recém-nascidos muito imaturos, e pode ter hemorragia cerebral por imaturidade do sistema nervoso, por fragilidade capilar, que acaba levando a comprometimento cerebral também nessas crianças. Então, a maturidade é muito importante. Acho que a grande meta hoje é a gente trabalhar com prevenção da prematuridade. E a prevenção da prematuridade, ela visa uma prevenção primária, secundária ou terciária. Quer dizer, eu tenho que pegar o grupo de risco, evitar que venha a ter prematuro, ou se já existe o risco, trabalhar para que não seja prematuro, ou se vai nascer um prematuro, trabalhar para que seja o melhor prematuro possível. Então, pensando desse jeito, em termos de prevenção, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que a gravidez, embora logicamente ela comece no momento da fecundação, nós temos que ter um entendimento que ela começa antes. Porque se problemas anteriores levam ao comprometimento desse feto ou da gestante, eu tenho que imaginar que a gravidez começa antes. Então, um ícone desenvolvido no nosso serviço, na época do professor anterior, que era o professor Sérgio Peixoto, se criou a gravidez dos 12 meses. O que é? Isso daí é um emblema para que a gente carregue a vida inteira, dizendo que a gravidez não são só os 9 meses que nós acompanhamos depois que houve a fecundação. Nós temos que programar essa gravidez de forma que a mulher engravide no momento ideal, tanto do ponto de vista psíquico, do ponto de vista biológico e do ponto de vista social, para que ela não carregue problemas anteriores para essa gravidez. Então, pensando nisso, a programação da gravidez deve cursar com uma consulta médica, avaliando todos esses fatores. Ela tem que ter uma dieta equilibrada, se ela tem que perder peso, ganhar peso, já acertar isso, suplementação de vitaminas, desenvolver atividade física, se ela faz muito ou se ela não faz nada, estipular um nível de atividade física que seja saudável, ter um peso adequado à estatura, afastar os fumo e uso de drogas, ter um equilíbrio emocional, não ter infecções geniturinárias, controle de doenças que ela possa eventualmente ter e manter a vacinação em dia. Acho que isso é fundamental para o sucesso na gravidez, é planejar a gravidez. Então, um planejamento. Quando tudo isso já foi planejado e está certo, ainda podemos ter complicações. Imagine se a gente não colocar a mulher em condições ideais, pré-gestação, a gente já vai entrar com riscos muito maiores. Então, o primeiro item de prevenção é a gravidez planejada. E nós vamos ter, em termos de prematuridade, nós classificamos a prematuridade em 4 estágios. Tem o 1, 2, 3 e 4, e nós vamos trabalhar com cada um deles com os senhores.
O primeiro estágio é a presença de fatores de risco. Quer dizer, a paciente simplesmente tem fator de risco. Então, o risco pode ser de natureza obstétrica, ginecológica ou epidemiológico. Os riscos obstétricos quais são? A prematuridade anterior. Se ela já teve um filho anterior prematuro, esse é o maior risco, um fator epidemiológico para determinar uma nova prematuridade. Então, a prematuridade anterior, então lembra, quando nós fizemos a anamnese, a gente tira a história obstétrica dessa paciente, vai ver, olha, já teve, nasceu prematuro, olha, ela teve um parto prematuro anterior. Eu tenho que fazer com que nessa gravidez ela não venha a ter outro prematuro. E eu tenho que ver o que eu devo fazer para isso. O risco obstétrico de gemelidade. É muito bonito ter gêmeos. De vez em quando vem uma paciente para mim e fala, olha, eu não tenho muito tempo, eu quero engravidar de gêmeos, porque daí eu já tenho 2 filhos de uma vez só. É muito bonito, mas é muito difícil. A gravidez gemelar é de alto risco, eu posso ter problemas para os 2 fetos, eu posso ter problema para um ou para o outro, eu tenho risco maior de prematuridade. E se engana a mulher que ter gêmeos é fácil, é muito difícil ter 2 crianças na mesma idade com solicitação da mãe ao mesmo tempo. Então, gemelidade é um fator de risco para a prematuridade. Coriamnionite, que seria a presença de infecções, incompetência cervical, que é uma falha do sistema do colo do útero segurar essa gestação. Então, acaba o colo do útero na espécie humana, ele deve ficar fechado durante a gestação toda, só ocorrendo a sua dilatação num período periparto. Agora, algumas mulheres, por questões traumáticas ou congênitas, acabam tendo essa dilatação mais precocemente e isso pode favorecer a prematuridade. Então, isso daí eu tenho que identificar se existe ou não, é um risco obstétrico ou alterações hormonais. Do ponto de vista de riscos ginecológicos, existem situações ginecológicas que determinam o risco de prematuridade. Por exemplo, uma mulher que foi submetida a uma amputação de colo uterino por uma pesquisa ou por um câncer de colo, ou teve um mioma, ou tem miomas no útero, que ocupam a cavidade uterina e determinam que essa mulher acaba tendo um risco maior de prematuridade. Ou úteros malformados, septados, didelfos, todas as malformações uterinas que atrapalhem a distensibilidade esperada de um útero durante a gestação, podem determinar um risco de prematuridade. E o risco epidemiológico são pacientes com problemas socioeconômicos, desnutridas, com muito estressantes, fumantes ou usuários de droga, que hoje é muito frequente. Essas situações são extremamente graves e podem determinar um risco de prematuridade. E para que a gente tem que saber do risco? Para que eu faça uma boa assistência pré-natal. Então, se já existe esse risco, o pré-natal tem que avaliar o exame especular. O que é esse exame especular? É olhar o colo, porque muita gente não faz exame no pré-natal, não examina o colo do útero, mas em alguma consulta eu tenho que examinar e ver se tem corrimento, se tem sangramento, se tem dilatação. Às vezes fiz exames subsidiários, avaliar o conteúdo vaginal, se existem infecções que possam levar ao determinante de trabalho de parto prematuro ou a ruptura de membranas, que vocês vão ver, e também fazer um toque vaginal durante o pré-natal para avaliar o comprimento, a dilatação e a posição do colo. Então, nesse estágio 1, que é só o fator de risco, eu tenho que fazer esses exames. E se eu tiver, então, dentro dos fatores de risco, a incompetência cervical, é uma grande indicação de ciclagem que vocês vão acabar tendo ou já viram o assunto nas aulas de abortamento, que seria uma ciclorrafia, uma sutura do colo do útero, no sentido de que ele se feche, não expondo a membrana amniótica à vagina, correndo menos riscos de infecção, de ruptura de membrana e, consequentemente, de prematuridade. E essas situações de anomalias uterinas congênitas, ou que já teve parto prematuro anterior, ou a presença de miomas, ou sangramento no 3º trimestre, no 2º trimestre, eu tenho que fazer com que esse útero fique quiescente, fique em repouso. A melhor droga que a gente tem para isso hoje é o uso da progesterona natural micronizada, e a gente utiliza isso em cápsulas vaginais de 1 a 2 vezes por dia, com 100 ou 200 miligramas. Isso não é para inibir trabalho de parto, eu estou trabalhando com fator de risco de prematuridade, eu quero deixar esse útero em repouso, a progesterona tem essa capacidade.
Se a mulher tem contração, não é a progesterona que vai bloquear a contração, não é para bloquear a contração, é para deixar esse útero mais quiescente. E dentro das identificações de gestantes de risco, eu tenho a possibilidade de ter marcadores clínicos, que são os fatores de risco específicos que nós já falamos, ou alterações das contrações uterinas. Então, durante o pré-natal, numa paciente de risco, eu vou avaliar a atividade uterina, se ela está tendo ou não contrações, através de monitorização, e alterações cervicais, que eu posso avaliar através de um toque ou através de ultrassonografia, principalmente a transvaginal, que vai me medir, vai dar os dados desse colo e nós vamos apresentar a seguir. E tem marcadores bioquímicos também. Os marcadores bioquímicos, principalmente entre vários que tem, a fibronectina é o que é mais usado no nosso meio, tem um inconveniente que é o seu custo, mas ele nos dá a dosagem, o teste da fibronectina, me dá uma ideia se existe um risco mais iminente do trabalho de parto prematuro ou não. Quando a fibronectina é negativa, eu fico mais tranquilo de que essa paciente não deverá ter um parto prematuro, mas ela presente não quer dizer que isso deva ocorrer. A fibronectina, o que é? É uma glicoproteína de alto peso molecular e ela fica na interface materno-fetal e ela tem uma função adesiva. Então, toda vez que ela aparece no conteúdo vaginal, depois da 22ª semana e antes da 36ª, é sugestivo de que está tendo mobilização dessa membrana e isso pode ser um indicativo da possibilidade de um parto prematuro. Então, é uma possibilidade de uma monitorização bioquímica. Agora, do ponto de vista de ultrassonografia, nas gestantes de risco, eu devo fazer uma ultrassonografia transvaginal entre 22 e 24 semanas. É mais ou menos um período em que, classicamente, nós fazemos uma ultrassonografia morfológica do segundo trimestre. Se o colo for maior que 2 centímetros, de 20 milímetros, a paciente fica com baixo risco de prematuridade. Se o colo for menor que 20, é de alto risco. Se tiver entre 15 e 20 milímetros, a orientação é repouso, investigar infecções, abstinência sexual, progesterona, fazer os testes bioquímicos e internar se ela tiver sintomas. Se o colo for menor que 15 milímetros, nós vamos ter que efetuar a ciclagem, que é aquele ponto que nós já comentamos. Dentro dos estágios evolutivos, nós falamos sobre o estágio 1. Agora vamos falar o estágio 2, que é a presença de alterações bioquímicas. Nós chamamos esse estágio 2 de útero irritável. O que é? É um útero que fica tendo muita contração, mas não são contrações de trabalho e parto, são contrações irregulares e que só de palpar a gente percebe que é um útero que é mais sensível e acaba tendo mais contrações. Toda vez que isso estiver ocorrendo, eu tenho que afastar infecções. Então, como a infecção urinária é a mais frequente, eu tenho que rastrear novamente a possibilidade de ter uma infecção urinária. Manter a paciente em repouso, o estresse é muito importante que pode estar determinando isso, então a gente deve sedar a paciente com benzodiazepínico e usar a progesterona que nós já citamos e sempre avaliar a vitalidade fetal. Esse tipo de pacientes são aquelas que aparecem no pronto-socorro muitas vezes. Ela vem dizendo, eu estou tendo contração, o médico examina, não percebe grandes contrações, o colo não mudou nada, diz que ela não tem nada. Não, ela tem um útero irritável. Eu tenho que trabalhar com isso, sedar a paciente, tranquilizar a paciente, usar progesterona, pôr de repouso. Eu tenho que fazer essas medidas para que isso não acabe evoluindo para um trabalho de parto realmente irreversível ou mesmo que seja reversível. O estágio 3 é chamado de trabalho de parto reversível. Se o estágio 1 era fator de risco, não era trabalho de parto prematuro ainda. O estágio 2 era um útero irritável, que ainda não era trabalho de parto. O estágio 3 já é um trabalho de parto e nós chamamos de reversível. O que o obstetra chama de trabalho de parto reversível? A mulher entrou em trabalho de parto prematuro, eu vou inibir e ela vai chegar até o termo da gravidez. Não é por aí. A gente entende que se ela entrou em trabalho de parto prematuro, eu tenho que inibir por um motivo muito importante que nós vamos ver a seguir. É para poder fazer corticoide durante 24 horas, eu tenho que fazer o corticoide num dia e depois no dia seguinte dá 48 horas. Eu tenho que segurar esse trabalho de parto para fazer corticoide, que é o que vai melhorar o prognóstico desse recém-nascido. Então nós chamamos de trabalho de parto reversível aquele que eu consigo bloquear por algum tempo.
não necessariamente eu vou levar até o termo da gravidez. A não ser que tenha um fator desencadeante que eu consiga suprimir. Não, ela entrou em trabalho de parto prematuro por uma infecção urinária. Bom, eu inibo o trabalho de parto, se tiver no momento de dar corticóide, eu dou corticóide e trato a infecção urinária, pode ser que ela evolua com a sua gestação até o termo. Então, o que caracteriza o trabalho de parto reversível, que é o estágio 3, é a presença de contratilidade uterina anormal. Tá? Ela está tendo contrações de trabalho de parto no momento que não é para ter. E alterações cervicais significativas. O que é isso? Contrações uterinas a cada 5 minutos. Dilatação cervical de pelo menos 2 centímetros. Esvaecimento cervical de pelo menos 80%. E o mais importante é a progressão das alterações cervicais. Para que eu possa caracterizar que é um trabalho de parto prematuro, ela pode chegar com 1 centímetro, colo médio, daqui a pouco ela está com 2 centímetros, um colo já esvaecido, fino. Então está tendo evolução do colo do útero, é sinal de que ela está em trabalho de parto. Ela está entre 22 e 36 semanas, que é a minha faixa para se considerar como trabalho de parto prematuro, tá. Então eu tenho que fazer o que nós chamamos de tocólise. O que é isso? É a inibição do trabalho de parto. Então eu tenho que inibir esse trabalho de parto. Eu tenho que primeiro avaliar se não tem contraindicações para inibir o trabalho de parto. Quais são? Sofrimento fetal, malformações graves, restrição de crescimento fetal, ruptura prematura em membranas ovulares, infecção, que é a corioamnionitis, as síndromes hemorrágicas, síndromes hipertensivas graves, diabetes instável, principalmente diabetes tipo 1, e outras doenças que contraindiquem a inibição do trabalho de parto. Então, nessas condições, a mulher entrou em trabalho de parto, a gente poderia dizer a natureza está querendo resolver. Eu não posso ir contra que eu vou complicar. Então, não tendo essas contraindicações, eu estou autorizado a fazer tocólise. Quando eu for fazer tocólise, eu vou inibir o trabalho de parto, é fundamental internar a paciente. Não existe falar, olha, a senhora está em trabalho de parto prematuro, eu vou dar um comprimidinho, a senhora fica em casa. Isso não existe. Dá comprimidinho para a mulher ficar em casa porque não está em trabalho de parto. Então, está em trabalho de parto, tem que internar, repouso no leito e hidratação. Para que hidratar? A hidratação é interessante porque ela dilui, quer dizer, eu expando o intravascular, vai chegar menos ocitocina por unidade de sangue, diminui as contrações, eu bloqueio o antidiurético e com isso eu bloqueio a liberação de ocitocina também. Então a hidratação é sempre uma boa no início da inibição do trabalho de parto. Ou usar alguma droga uterolítica, que seria a terbutalina, sulfato de magnésio, inibidores de prostaglandina, bloqueadores do canal de cálcio, antagonistas da ocitocina. Vários deles têm seus prós, seus contras, e isso daí nós vamos discutir presencialmente cada um desses itens. Talvez o melhor de todos seja os antagonistas da ocitocina, que eles são específicos para isso e não têm efeitos colaterais. O grande inconveniente é o custo dessa medicação. O uso do corticoide, que nós já citamos, é uma das poucas coisas que nós temos certeza que nós estamos fazendo uma coisa útil e que a medicina baseada em evidência nos confirma. A administração de corticoide entre 28 e 34 semanas é a melhor forma de melhorar o prognóstico de um recém-nascido prematuro do ponto de vista de desconforto respiratório. Então, entre 26 e 34 semanas seria o período possível, classicamente é 28 e 34. Nós devemos dar betametasona, tem que dar um corticoide que passe a barreira placentária. Não pode ser prednisona que não passa, tem que usar uma droga que passe a barreira. Então a gente usa betametasona 12 mg por dia, 2 dias, são 2 doses, ou dexametasona 6 mg de 12 em 12, que também dá 12 mg por dia em 4 doses. Então o uso do corticoide acelera a maturidade pulmonar. Então, o grupo 3 aí, que é o trabalho de parto reversível, eu inibo o trabalho de parto para fazer o corticoide. Toda vez que eu tenho um trabalho de parto prematuro, eu tenho um risco aumentado de ter uma infecção por estreptococo do grupo B, que pode estar na vagina da mãe, porque é uma colonização, e se acometer o feto, o recém-nascido tem um risco muito grande de ter uma infecção violenta e a gente tem que fazer essa profilaxia. Classicamente, nós fazemos rastreamento com 35 semanas em todo o pré-natal e só tratamos no intraparto, porque se tratar antes, a mulher se recoloniza. Então, o tratamento e a profilaxia do estreptococo é feito no intraparto. Mas como essa paciente está em trabalho de parto prematuro, ela ainda não fez a pesquisa
de streptococcus. Então, todo parto prematuro, eu tenho obrigação de entrar com antibiótico para fazer a profilaxia do streptococcus. Então, quando eu entro com antibiótico, em todo trabalho de parto prematuro, sempre que tiver febre materna, se ela já teve algum recém-nascido anterior acometido com streptococcus, se ela tem ruptura de membrana há mais de 18 horas, ou se a cultura foi positiva com 35 semanas. Dessa forma, nós já vimos o estágio 1 e 2, que ainda não é parto prematuro, o 3, que é um trabalho de parto prematuro reversível, e o 4, que é um trabalho de parto irreversível. O que significa? Não tem mais jeito, já entrou em franco o trabalho de parto, não dá nem tempo de fazer corticoide, porque eu precisaria das 48 horas, e simplesmente o que eu tenho que fazer, daí já eu perdi a profilaxia de nível 1, 2, eu já tenho que fazer uma assistência a um parto prematuro. O que significa? Assistir esse prematuro da melhor forma possível, evitar sofrimento fetal, evitar trauma de parto, dependendo da situação, até existe indicação de via alta, de cesárea, se for apresentação pélvica. Então, eu tenho que fazer a melhor assistência para esse parto prematuro para que ele não tenha outras complicações neonatais. Então, nós fizemos um passeio aí pela prematuridade, com todas as causas determinantes, o que eu posso fazer. Agora, o resultado da prematuridade é sempre mais grave e o sucesso de evitar a prematuridade, como nós falamos, seria o planejamento e o tratamento pré-gestacional de todas as complicações, um bom acompanhamento pré-natal e com isso a gente estaria fazendo a profilaxia da prematuridade. Então eu queria que vocês ficassem sempre atentos e presencialmente nós vamos tirar as dúvidas que existirem. Obrigado.